Fala, amizade! E aí, galera, beleza? Mais um vídeo do canal Cripto Brabos. Mais um vídeo brabo para vocês, amigos, familiares, todo mundo aí que tá presente. Eu fiquei uns dias sem fazer vídeo aí porque eu tava muito na correria aqui com o trampo, mas eu consegui fazer um negócio que eu acho que vai ajudar muito vocês, que eu tô contente, porque ele já tá bem avançado e vai dar pra gente usar nessa live. Hoje eu vou basicamente pegar e destrinchar gráfico com vocês, tá? Quero ajudar a preparar vocês aí para a semana que vem, para o mês que vem, o que eu estou olhando para o mercado, tá? Então, para quem ainda não conhece o canal, tá chegando de paraquedas aqui, esse é o canal que produz conteúdo que eu acho que é um dos conteúdos mais sérios aí dos canais de YouTube de cripto. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, comecem por aqui, ó, Introdução Rápida ao Trading, em que eu tento explicar em 6 vídeos. Na verdade, nem todos são necessários, vocês podem assistir 4 vídeos desses que já são suficientes. Como comprar, por que vale a pena, como ficar milionário que conta o nosso sistema operacional, esse aqui também fala do nosso sistema operacional, como você gere risco e como que você controla a parte emocional para não fazer caca, tá? Agora, para quem já está acompanhando o canal, já sabe como funciona o nosso operacional. A gente está operando junto aí nesse bull market, então eu vou direto para os gráficos ajudar vocês a tomarem decisão aí nas próximas semanas. Bitcoin continua lateralizado, fim de semana costuma ser realmente mais devagar mesmo. E aí quando chega no final de semana, no domingo, a gente vai ter o fechamento do gráfico semanal. Então o que a gente quer saber é onde que esse gráfico semanal vai fechar. Como vocês podem ver aqui, e eu vou deixar essa coordenada exatamente em 100. Opa, parece que deu ruim, tem que ser 100 mil. 100 mil. Aí. Deixa eu colocar uma linha bem fininha para a gente ver se está fechando acima ou abaixo. Ah, mas faz diferença? Faz, viu? Se Bitcoin fechar acima de 100 mil, agora dentro de 1h30, isso é um sinal bastante bullish, tá? Significa que ele conseguiu segurar os 100 mil como um novo suporte de preço. De qualquer maneira, a gente não vai, né, tomar nossa decisão baseados somente nisso. O que a gente tem é o mesmo tópico que a gente vem analisando aí já faz algumas semanas. A gente está dentro desse quadrado que vocês conseguem ver em azul. Deixa eu apagar rapidinho isso aqui, omitir para vocês conseguirem enxergar melhor, depois eu ponho de volta. A gente está dentro desse quadrado azul aqui, tentando fazer uma ruptura para cima, mas eu acredito que ainda não vai romper. Se romper, tanto melhor, mas eu acredito que ainda vai lateralizar um pouquinho mais aqui. Acho que ainda vai fazer uma correção antes de subir, tá? Então é isso. Por que que eu acho isso? Porque geralmente nas acumulações de Wyckoff, você tem que liquidar as pessoas que estão apostando na alta antes de conseguir impulsionar para cima os preços. E como tem muita gente acreditando que o preço não vai cair para abaixo de 90 mil, às vezes é importante que tenha uma retração de preço aqui antes de subir. Mas para a gente não muda, né? Se subir a gente compra, se lateralizar a gente compra, se descer a 80 mil a gente já tem até uma ordem de compra aqui e outra ordem a 70 mil. Nossa última entrada no Bitcoin foi na faixa dos 70 mil, a gente já está com 50% de lucro. Eu já falei para vocês que eu realizei uma parcial aqui nessa região dos 100 mil. Realizei aí algo em torno de 10, 20%, não me lembro quanto que foi, mas eu realizei um pouco de Bitcoin aqui. Acho que tá um preço bom, 50% no Bitcoin é bastante coisa. E eu tô tranquilo aí em relação às nossas posições. Agora, o mais importante, né, continuando aí para quem tá menos acompanhando menos de perto, a gente tá com os nossos alarmes que tocam, né? A gente tá com os nossos alarmes de venda, a gente tá com as nossas orientações aí regulares. E aí, basicamente, agora o que falta é eu mostrar para vocês o racional por trás das nossas posições, o racional por trás aí do que a gente está
fazendo no mercado e por que que a gente consegue ter esse lucro que a gente vem tendo, né? Então vamos lá. Eu fiz uma coisa para ser didático e eu acho que ficou muito legal. Eu fiquei bem contente com o resultado. Eu peguei os nossos ativos sob curadoria e eu ainda estou terminando, tá? Ainda faltam esses últimos aqui. Mas basicamente eu segmentei eles em categorias para facilitar vocês enxergarem como que os preços tendem a se movimentar. Então eu quero mostrar para vocês o resultado. Eu estou realmente bem contente com isso. Então, existem alguns ativos na zona zero que eu chamo. O que é a zona zero? Zona zero é uma zona que ainda não rompeu o nosso canal de baixa, tá? Esse papel aqui, o Tio Guy, é uma meme coin, tá? Bem pequena. Então ela é um papel típico que pode ter um ganho exponencial ainda, tá? É um papel que eu estou de olho para entrar. Como o papel é muito recente, a gente tem que operar ela em gráficos menores, o que dá menos confiabilidade para os sinais. Mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é que esse papel ele está num processo em que ele teve uma queda, agora ele reposicionou. A gente pode dizer que a primeira ruptura do tendência de baixo dele aconteceu aqui. A gente pode dizer que aqui houve uma pequena acumulação e que daí ele fez 2 para cima e agora está retestando para continuar um processo de alta. A próxima perna de baixo que ele precisa romper para começar um movimento parabólico é essa daqui, que pega essa região de preço. Quando ele chegar aqui, ele deve dar uma disparada para cima e eventualmente aí, se a gente entrar na hora certa, provavelmente a gente entraria nessa faixa de preço, a gente conseguiria ir até o topo 50%, e pensando aí numa exploração mais longa dessa movimentação de preço, a gente poderia deixar ele andar e olha, antes dele bater 1, a gente já teria 100% de lucro, tá? Esse é um papel que eu quero entrar, eu tô só esperando ele dar um sinal aqui pra gente entrar. E aí o que eu fiz foi organizar os papéis para papéis que estão fazendo movimentos semelhantes. Então quando você pega Gold, é outra meme coin aí que surgiu há pouco tempo, teve um bafafá quando surgiu. Vejam que ela também teve agora uma ruptura dessa perna, certo? Vejam que quando tem esse tipo de ruptura, a gente começa a traçar um movimento de acumulação que está ocorrendo nessa região. Então, basicamente, o que a gente tem nesse momento é que uma ruptura desse topo para cima poderia desencadear para a gente um pensamento aí de eventual alta, tá? Mas vejam também que o candle ainda está vermelho, tá? Então, como que a gente lida com um movimento de preço que ainda está vermelho? Vejam que está cinza há muito tempo, vermelho, isso mostra que a gente ainda não tem dados de preço suficientemente confiáveis aí para tomada de decisão, né? Então a gente vai acompanhando aí nos gráficos menores. Eu tô de olho nisso aqui, quando printar um verde vai tocar nossos alarmes automáticos aqui. Já está setado para que isso ocorra. E aí a gente vai ter aí uma movimentação que a gente pode pegar aí que poderia ser bem ampla, tá? Se a gente entrar nessa região de preço aqui quando estiver subindo, a gente consegue fazer 100% em cerca de 1,70, tá? Um pouquinho acima do topo histórico. Só que a gente precisa dessa confirmação de ruptura, porque senão ele poderia muito bem recuar mais aqui ainda, tá? Por isso, inclusive, que a gente tem um alarme aqui para compra na região de baixa. Inclusive, eu vou pôr um pouquinho mais aqui. E esse aqui é o tipo de alarme que toca neste canal aqui, ó. Alerta dos Brabos VIP sob nossa curadoria, porque tem muito mais a ver com os posicionamentos que eu sugiro, tá? Pra gente entrar. Mas vejam que aqui o padrão é o mesmo, são preços que ainda estão no movimento de baixa, tá? Olha a Grass. A Grass é legal, porque a Grass teve esse movimento e ela já mostra o que acontece depois. Vocês veem que ocorre a correção e quando é feito um sinal verdadeiro, o preço vai embora. Veja que se a gente entrou aqui na Grass, a gente teria feito 60% e agora estaria numa correção, tá? Correção essa que estaria dando entrada, por exemplo, aqui de novo. Um pouquinho pior do que a entrada inicial, mas pensando aí na continuidade desse movimento para cima, tá?
chegando aí nos 5,70, a gente poderia realizar 50%. E vejam a HMSTR, que foi uma moeda que nós entramos esses dias. Vejam um padrão curioso. Vocês notam que essa parte aqui do gráfico dela é igualzinho essa parte do gráfico da Gold? É uma alta com uma retração. É uma alta com uma retração. Então, muito bem, a gente consegue... Isso é bem legal, né? Quando a gente olha assim. Veja, esse papel é um papel que ainda está num movimento corretivo, começou um movimento de alta. A gente olha num gráfico menor para ficar mais claro. Ele fez uma alta, fez um pivô de alta e agora está consolidando mais alto que o fundo anterior, querendo romper para cima. Esse aqui é um que fez uma correção mais profunda, fez um pivô de alta, mas corrigiu mais baixo. Então ele mantém uma tendência de baixa. E a região em que está agora, no 3 horas, seria uma possível entrada, tá? Se a gente quiser entrar agora, pensando numa operação de curto prazo em Gold, faria sentido sim fazer essa compra. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tendência ainda é de baixa. O mais correto, na verdade, é, uma vez que esse topo se formou, a gente pode pensar que agora o nosso próximo ponto de ruptura tem que ser esse daqui. E talvez aqui a gente tivesse uma oportunidade de entrada. Na Grass a gente teve esse corte que deu origem aqui, ó. Vamos lá, a gente sempre gosta de traçar esses valores para vocês irem treinando o olho. Aqui vocês têm uma acumulação que rompeu para cima e agora está fazendo um movimento corretivo mais profundo. Quando a gente joga no 12 horas, para ter uma visão com menos ruído, vejam que essa correção ainda está verde, certo? Então aqui o que a gente tem é ainda a possibilidade de continuar esse movimento de alta aí como mais provável. Vejam por outro lado que a entrada ideal teria sido nessa região, porque ele fez essa ruptura e depois devolveu aqui, fez esse candle corretivo, e a gente teria que entrar aqui. Se a gente tivesse entrado nessa faixa de preço, a gente teria aí algo em torno de 50%. Outra possibilidade de entrada foi essa daqui, ou essa daqui que deu ontem, tá? Que também daria para a gente a possibilidade de pegar movimentos de preço bons a um preço barato. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente não precisa forçar uma entrada nesse papel. A gente pode colocar alarmes bem baixos para caso ele faça mais uma correção aqui ou até uma correção mais profunda a gente pensar em comprar, certo? Mas quando a gente olha para o Gold, por exemplo, o Gold está numa zona muito melhor de compra do que a Grass, entendeu? Então para que eu vou comprar a Grass? E a Teal também está numa zona boa de compra, melhor do que a Grass. E a HMS, a gente entrou aqui e veja só que a gente está levando um fumo aí, né? Porque o que aconteceu foi que ele ameaçou, a gente entrou na ruptura e agora ele deu uma corrigida aí, uma rejeitada. Agora, o que me deixa mais animado com essa operação e por que eu continuo acreditando que ela vai ser uma boa operação para a gente? Porque aqui a gente tem esse pescoço de baixa bem delimitado, tá? Pega principalmente esse ponto principal e esse, certo? E basicamente o que a gente tem é um movimento que já teve essa primeira ruptura, fez uma correção, já testou algumas vezes como uma área de suporte. E basicamente agora o que a gente tem é que se esse ponto aqui for rompido, ele vai ativar o stop dos vendedores e vai empurrar o preço direto para cá. Acontece que aqui a gente tem esse topo que não é uma resistência forte. Então, muito provavelmente, a ruptura disso vai impulsionar o preço até aqui. Então, a gente tem aí um movimento de preço que pode ser muito interessante. Aqui a gente já faria 100%. Se subir mais ainda, a gente consegue fazer ainda mais, 150%. Então, eu estou bem de olho nesse movimento. A gente já está comprado e essa aqui é o mapa da nossa posição, certo? Vejam que no gráfico de 12 horas ainda está sem cor, então a gente não teve ainda um sinal verde do robô, mas a gente já tem dados de inteligência relacionados
redes sociais, como a gente usa no nosso operacional funcionando. O Smart Money ainda não entrou, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que se isso aqui for rompido, eles vão entrar. Então a gente está comprando agora. Como não está verde ainda o candle, esse preço poderia muito bem ficar um tempo lateralizando ainda aqui, retestar essa zona de suporte mais abaixo, retestar aqui. Poderia até romper um pouquinho rápido aqui, mas se perdesse por muito tempo isso aqui, seria um sinal para a gente sair fora. E depois romper para cima, tá? Peço desculpas aí, mas eu tô comendo um chocolatinho aqui para agregar. Beleza? Então aqui a gente já tem aí uma análise comparada desses 4 ativos. E é muito mais legal, né, a gente fazer essas comparações. Agora vamos estudar um grupo de ativos que estão em um outro tipo de estrutura, tá? Que estrutura é essa? São ativos que fizeram uma correção muito profunda, certo? E agora estão iniciando um movimento de alta. Eu quero conversar com vocês um pouquinho mais a respeito desse tipo de ativo. Esse aqui é o tipo de entrada que para o nosso operacional é a entrada ideal. Nem sempre o robô consegue demarcar as zonas de suporte tão bem, mas se a gente para ver, a gente consegue acrescentar algumas e otimizar a nossa operação. Basicamente o que a gente tem aqui é assim. Quando a gente pega essa região de preço aqui para ser avaliada, vejam que essa linha de pescoço de baixa que eu tracei aqui anteriormente, e eu tracei isso em outras lives com vocês, vejam que ela rompe exatamente pegando os pontos de importância e virando cinza. Geralmente, quando isso acontece, a gente começa a desconfiar que o preço pode ficar melhor. E quando ela abre essa barra verde, a gente começa a realmente falar, tá na hora de comprar. Próximo recuo a essa região será compra. Então, esse aqui, deixa eu pôr no gráfico diário, porque eu quero mostrar como ele fica ainda mais interessante para nós. Veja que no gráfico diário, aqui a gente ainda não tem o verde, só no gráfico de 12 horas. Mas o gráfico verde ele vai aparecer nesse candle aqui, com a ruptura dessa zona. E aí, o momento que a gente tem esse sinal com essa zona de acumulação, a gente começa a pensar que aqui é uma boa zona de compra, certo? Porque ela significa basicamente o primeiro sinal verde depois da ruptura da zona de acumulação com redes sociais favoráveis, o que mostra para a gente 3 dos critérios que a gente precisa para entrar no papel. Deu esse sinal, a gente procura por um recuo à zona de suporte para comprar. Então a gente teve aqui uma compra, a gente teve aqui outra compra, tá? São 2 zonas de suporte aqui. E agora a gente está com esse alerta para caso ele faça mais um recuo, quem está atrasado poder comprar, certo? Essa aqui é uma estrutura de alta que só seria melhor se a gente conseguir ter um retorno do preço a essa zona, tá? Aí a gente tem a entrada de ouro mesmo. Acontece que quando a gente tem esse recuo até aqui, esse recuo geralmente vai ser muito rápido. Então é difícil de pegar essa operação. Essa aqui é a operação de ouro, essa aqui seria de diamante, tá? Mas olha que legal que é a gente comparar com ativos que estão formando estruturas semelhantes. Esse aqui é o WSD. Veja que o WSD ele tem aqui essa zona de suporte, certo? Essa zona de acumulação mais importante. E vejam que mais uma vez, quando a gente traça essa linha de corte de pescoço, ela acabou de romper. Pelo nosso operacional, onde que teria sido o melhor momento de compra? O melhor momento de compra teria sido esse candle, em que a gente fez um candle verde e retestou a zona de ruptura antes de subir, tá? Essa é a nossa entrada sempre. Essa é a nossa entrada de ouro, tá?
Só que a gente aceita um premium de até 20% da entrada principal. Então aqui a gente teria mais uma oportunidade de compra. Então quando eu pego para ver os sinais que podem ser interessantes, eu começo a olhar para essa região como uma região importante de reteste que pode nos dar uma oportunidade de compra barata para esse ativo, tá? É isso que eu estou olhando. Agora vejam também que essa zona de ruptura, ela também é bastante interessante. Por quê? Porque essa zona, ela já foi testada. Ela foi testada aqui como suporte, perdeu. Ela foi testada aqui como resistência e perdeu. Isso significa que uma ruptura dessa região costuma funcionar como um gatilho que poderia levar o preço rapidamente para cá. E como vocês veem aqui, apesar da gente ter essas zonas de suporte nessa região, essa é uma zona mais frágil. E isso basicamente diz pra gente... Por que ela é mais frágil? Porque isso aqui está encoberto por todo esse movimento. Da última vez que passou, varou. Então, basicamente, a verdade é que uma vez que essa ruptura seja feita, a nossa perspectiva é que o preço dispare até aqui. Então, a gente pode pensar, sim, em uma entrada nessa ruptura para tentar captar esse movimento de preço até essa máxima local, tá? Essa é uma entrada que faz sentido. Ela tem o mesmo nível de aproveitamento que essa entrada aqui? Certamente não, porque agora eu estou exposto aí a um risco de 32%, 33% na minha operação, para ganhar aí pelo menos o dobro, tá? Vocês sabem que a gente gosta de operar aí com 100% de lucro, então a gente quer que o preço venha pelo menos até aqui para a gente sair. Acontece que a ruptura pode sim ser um ponto interessante. Quando vocês começarem a operar de maneira mais avançada, o ideal é que vocês operem ruptura da seguinte maneira: rompeu, você entrou, caso perca o suporte, você sai, tá? Então você diminui bastante seu risco, você cria uma situação de risco-retorno de 10/1, por exemplo, nesse caso, e aí você fica com uma operação mais forte. Porque se ele rompeu, mas volta, você sai da operação e espera a próxima chance, entendeu? Se você só fica aqui e deixa o preço caindo, às vezes você vai acabar sofrendo um loss aí desnecessário, tá? Porque essa é a zona de gatilho, não é essa. Outra zona de gatilho é aqui. Se tocar aqui, no máximo ele cai até essa região que já está formando uma zona de suporte delimitada por essa linha aqui, linha de tendência de alta. E aí basicamente a gente pode ter um movimento mais amplo de alta, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês como esse papel nesse formato, ele se reproduz em outros momentos, em outros papéis. Olha só a NOT USDT que a gente comprou. Essa aqui é um papel que a gente já tem comprado e vejam que o sistema operacional é sempre semelhante. Você teve uma região de acumulação aqui, certo? Essa região de acumulação, se for bem precisa, ela pode descer para cá sim, porque vejam que a maior parte do tempo o preço fica nessa região. E a ruptura dessa região com o reteste posterior deu para a gente uma entrada. Esse aqui foi um sinal que a gente deixou no grupo. E basicamente ele está dando aí uma rentabilidade até agora de 20%. Mas a gente não sai da posição até que ela rompa para cá, tá? A gente quer buscar esse topo aqui. Vejam que esse movimento de preço, ele está muito próximo ainda das zonas de suporte principais, né? Que são essas daqui. Então é um movimento aí com um risco-retorno muito alto. Aí vocês pegam o Astra para verem. Mesma situação de preço. Notem que aqui também você consegue delimitar uma zona de acumulação muito bem delimitada aqui. E vejam que quando essa zona foi testada e recuada e perdeu, a gente pode até puxar para cá. E isso é uma coisa que a gente vai fazendo no olho mesmo, tá? Basicamente o que a gente teve foi uma ruptura da zona com reteste, como sempre, e aí a gente teria uma oportunidade de compra perfeita nesse candle.
Se a gente buscou um pouco mais de confirmação, vejam que a nuvem de Shimoku ficou verde aqui. E aí a gente tem um movimento de alta que vai começar a usar essa zona laranja como uma nova zona de suporte de preço. E aí basicamente agora a gente tem uma compra que a gente já fez e está dando uma nova oportunidade aqui, tá? Essa compra também é uma compra boa pelas mesmas razões. O preço tem muito espaço para subir ainda e ele acabou de fazer uma ruptura. Então o que a gente faz? A gente pode comprar aqui, mas a gente também deixa esse alarme aqui nessa região que seria a zona de reteste da zona de acumulação mais importante, tá? Aqui é uma zona boa de compra e aqui seria uma zona de ouro de compra. Mas essa zona também é muito boa porque ele já está no movimento de alta e pode não voltar. Veja a NTRN, mesma coisa, a gente entrou aqui, toda essa região de acumulação. Se a gente quiser ser mais preciosista, a gente pode sim diminuir essa zona de acumulação para essa região, não seria de tudo irrazoável, e dizer que aqui tem outro suporte. Vejam que então, nesse contexto, pelo nosso operacional, quando rompeu essa perna de baixa com um sinal verde, a gente tem uma possibilidade de compra aqui. Então a gente teve a primeira compra ideal ativada nesse candle e a gente teve a segunda compra ideal ativada nesse candle. E aí o preço disparou, a gente não pegou essa operação, mas aí ele vem para essa região e usa como suporte. Aqui, quando ele usou como suporte, a gente também teria opções de compra nessa região. E aqui a gente tem mais opções de compra. Veja que na medida em que o preço sobe, fica um pouco mais arriscado. Só que o mesmo horizonte que antes era uma resistência para a passagem do preço, agora aqui foi rejeitado, aqui foi rejeitado, aqui teve uma disputa de preço, aqui foi rejeitado como suporte. Então agora essa região se torna uma defesa de comprador. Então, geralmente quando volta para cá, a gente tem mais compra do que venda e o preço tende a continuar subindo. Então a gente entrou nessa operação nessa região e estamos carregando aí a posição. Não foi a entrada ideal, mas foi uma entrada aí que está dando para a gente nesse momento aí 12%. A gente não vai largar até fazer 100%, tá? Essa é a ideia. Ou se o candle ficar vermelho e a gente sai no loss. Res, mesma coisa. Vejam a acumulação, a ruptura. Vejam a ruptura primeira que daria a compra, o reteste da região. Vejam que aqui o reteste foi um pouco mais profundo, chegou a perder esse nível de preço, mas depois na segunda ruptura verde teve um reteste que foi respeitado, que foi esse daqui que daria para a gente a compra perfeita no nosso operacional. Veja que Shimoku também estava verde. Aqui é o tipo de entrada de alta confiança, tá? Então, se a gente tivesse entrado nessa região, a gente estaria já com um lucro bem interessante, de aproximadamente 50% ainda numa zona muito baixa de preço. Mas vejam também que aqui foi uma grande acumulação, então o mais natural é que se o preço voltar para cá, ele suba. Então aqui a gente tem uma possível entrada aí no reteste dessa região. A Evo, na mesma faixa de preço, agora tem uma diferença. Vejam que aqui já tem uma resistência aqui que a gente pode tratar e que já foi superada. Então aqui a gente tem o pescoço de baixa. Vejam que mais uma vez, no momento em que a gente tem esse candle verde de confirmação rompendo o pescoço de baixa, isso chama atenção. E o que mais ajuda a gente a pensar que isso aqui teria sido uma excelente oportunidade de entrada é que essa barra de propulsão ela teve um recuo de aproximadamente 50% do volume antes de continuar subindo. Nesse candle seguinte, a gente tem aqui a entrada. Então, a nossa entrada de ouro pelo nosso operacional é aqui, ó. E veja que se a gente entrou nessa região, a gente já estaria aí com 57% de aproveitamento nesse trade. Mas a gente acabou não pegando isso, porque a gente ainda estava testando aquele monte de alarme, aquelas coisas que eu estava montando para vocês, aí não deu para passar para vocês a call.
Mas a que eu deixei foi quando ele retestou essa zona e aí a gente compra aqui juntos. E agora aí a gente está surfando uma alta aí de aproximadamente 30%. E veja que agora ela já está fortalecendo essa região. E para quem não entrou, essa aqui não seria de todo uma oportunidade razoável de entrada. Mas vejam que o preço já subiu bastante. Então o mais natural agora é que ele faça um novo reteste da zona de acumulação antes de subir. E se ele fizer isso, a gente vai ter uma compra de novo aqui nessa região, aumentar nossas posições para conseguir surfar a alta desse preço aí com as melhores compras possíveis e com a maior exponencialidade dos ganhos, tá? Olha a Ace que a gente está acompanhando, mesmo padrão, tá? E eu pus esses papéis assim para mostrar para vocês como os padrões se repetem, tá? Aqui a gente está também surfando essa alta, veja que aqui a gente entrou no ponto ideal de entrada. No momento em que a gente teve essa compra, a gente pode não ter entrado, mas ele deu outras oportunidades depois. E aí aqui a gente acabou comprando nessa região e agora a gente está aí surfando uma alta que hoje parece estar indo, inclusive indo para frente, mas de 60%, logo logo a gente fecha a nossa posição. Não vou fechar aqui. Eu gosto de fechar com pelo menos 100%, tá? Ah, mas não tá, mas tá violando a resistência, não tem problema. A gente espera dar aquela estilingada e fecha. Ordinals. Vejam que Ordinals tem uma estrutura de gráfico um pouco diferente. Se a gente pegar essa região aqui, ó, que eu tracei essa linha que pega esses pontos, rompe aqui, e aí a gente pode até ajustar ela um pouquinho mais para pegar esse ponto aqui. Vocês vejam que aqui a gente teve um primeiro momento em que a gente começou a pensar, opa, pode ser uma boa oportunidade de compra. Então aqui a gente pode dizer que houve sim claramente uma fase de acumulação que a gente teria visto na época. E aí quando a gente tem isso, deixa eu tirar esse AI Sell, AI Buy que está poluindo nossos gráficos, né? Vejam que aqui, ó, você tem uma ruptura falsa e depois na segunda ruptura que você faz ele fica verde, ele retesta a zona de suporte. A gente tem sim uma operação de entrada aqui, vejam que logo em seguida o Ishimoku fica verde, só que ele perde, aqui ele teve um sinal falso. E esse sinal falso basicamente foi uma correção um pouco mais profunda, mas ele jamais significou que o movimento tinha acabado. Se a gente pegar, por exemplo, a resistência local e traçar mirando aqui, a gente vê que essa resistência estava sendo respeitada o tempo todo aqui. Se a gente conseguisse enxergar essa linha de tendência de baixa sendo respeitada como novo suporte, aqui a gente teria uma compra. E aqui a gente sairia no loss, tá? A gente sai, quando o candle fica vermelho, a gente sai, não tem o que discutir. Mas vejam também que a gente imediatamente já pensaria numa reentrada aqui e a gente poderia ter uma compra ideal aqui. A gente não pegou essa compra ideal, mas a gente pegou essa região de preço que estava boa e já compramos, tá? Então nesse caso aqui, a ordem está andando e a gente já fez aí 20%. Ainda estou esperando dar aquela puxada de preço mais alta que vai levar a gente aí para 100% de lucro. Mas vocês veem que os preços, eles não se repetem, mas eles rimam. É assim que a gente consegue entender o mercado. Vejam aqui mais uma zona de acumulação. Vejam aqui mais uma ruptura. E essa foi uma ruptura muito agressiva que já rompeu, fazendo aí 100% quase. Recuou no mesmo dia e olha onde ele veio retestar. Aqui era uma zona ideal de compra. Para quem não comprou, aqui no momento em que ele rompe de novo essa zona de suporte para respeitá-la como uma nova zona de resgate, a gente tem uma operação aberta, que é uma operação mais uma, que a gente está carregando e a gente acredita aí que pode vir a dar para a gente bastante lucro, tá? Veja que a gente está pegando todos os papéis em uma zona bem baixa de preço, tá? Bem baratos. Legal? E aí eu vou passando mais rápido agora, porque eu acho que vocês já entenderam a ideia. Zona de acumulação, ruptura primeira zona de reteste com compra ideal,
rompe a primeira zona de suporte, da outra compra ideal, se voltar para cá a gente está comprando. Se vocês quiserem ser mais preciosistas, vocês podem tentar traçar aqui uma zona mais restrita de acumulação, tá? Mais principal, e vocês podem tentar uma entrada aqui mais baixa, que inclusive voltaria para fazer conosco um reteste bem legal aqui, tá? Vejam que essa aqui é uma zona boa de compra, porque ainda tem essa região como novo suporte e está muito mais próximo, né, da zona em que o preço virou de cor. Mas esse aqui é um ativo que ainda está no movimento de baixa. Vejam que esse topo era mais alto do que esse, mas esse agora parece ter invertido. Então a gente precisa de um recuo e uma virada para realmente começar a ter certeza de que a tendência virou. ROM, a mesma coisa, a gente entrou aqui e veja que aqui a gente entrou um pouco atrasado. A gente perdeu a região de suporte, não voltou e a gente comprou um pouquinho pior. O ideal é esperar um pouquinho mais. Mais uma vez, se você quiser ser mais preciosista, você pode traçar uma zona de suporte mais baixa, você pode identificar uma zona de acumulação mais restrita e você pode tentar esperar por um sinal nessa zona de preço. Aí eu pego aqui e como eu quero comprar em ambos os contextos, eu jogo aqui como mais uma zona ideal de compra, tá? Aí a gente vai vendo a MAV. Veja que a MAV também. Ruptura, ruptura dessa outra linha. E vocês podem usar essa outra linha como referência de alta. Vejam que aqui você teria compra aqui, teria compra aqui. Esse preço aqui teria dado um stop em nós aqui. Mas agora que foi feita essa correção mais profunda, o preço parece estar pronto para se mexer. Qualquer recuo é oportunidade de compra e como aqui é uma zona de acumulação muito importante, essa já é uma zona de entrada. E aí quando vocês começam a ver, vocês veem que os preços eles vão rimando. Ó. Olha esse caso da FET, ela teve uma correção um pouco mais profunda aqui, que inclusive deve ter estopado muita gente, mas isso aqui não é um sinal de fraqueza, isso aqui é um sinal de força, porque tinha tanta gente apostando na compra que o preço precisou descer para liquidar a galera para voltar a subir. Depois que ele fez isso aqui e essa outra pequena liquidação, você está pronto para o preço andar e fazer uma alta exponencial. A gente viu isso, entramos quando fez esse novo candle, a gente entrou no momento que ele fechou e vejam aí que ele está dando alegria. Já deu para a gente aí 25%. E a ideia nossa agora é manter a operação até o topo dele, histórico, que vai dar para a gente 100%. AR. AR é uma posição que a gente abriu numa posição de risco. São aquelas posições que eu falo para vocês, que são posições que a gente abre agressivas, né? Pensando que ele pode explodir e não voltar. Na verdade, ele explodiu e voltou, né? E agora ele está fazendo aqui, a gente pode até cogitar em sair dessa posição mais cedo, esperando uma nova ruptura para uma reentrada, tá? Faz sentido pensar que agora que ele fechou aqui abaixo, a gente poderia sair da posição com 3% de loss e esperar um novo sinal de ruptura. Mas eu confesso para vocês que nesse momento do mercado não é isso que eu vou fazer. O que eu acho é que a gente teve essa acumulação mais importante, isso aqui foi só um stop para tirar a galera alavancada. A gente já fez uma formação de um topo mais alto, a gente já rompeu um pescoço de baixa bem importante. E agora eu acredito que toda oportunidade de queda é uma oportunidade de compra. Essa região pode ser muito boa para nós comprarmos, por isso que o nosso alarme está aqui. Por isso que aqui a gente não está fechando. Quando vier para cá, eu vou dobrar a minha posição, esperando que esse movimento reverta e ele suba. Então aí a gente tem mais uma oportunidade de compra em AR, que é a mesma coisa, longo período de acumulação. Você pode sim, se quiser, tentar achar aqui uma região mediana dessa lateralização, mas nesse caso aqui vocês veem que realmente não tem muito, né? Não tem uma zona bem delimitada, é tudo isso aqui mesmo. E vejam que aqui nessa região foi rompido, mas aqui olha o que a gente fez. A gente viu a zona de ruptura, ele ficou verde e a gente comprou aqui. Quando a gente faz essa compra ideal no nosso modelo operacional,
A gente já está praticamente com 100%. Assim que Tia romper aqui, a gente vai poder fechar com 100% de lucro, tá? Essa operação. Marinade Finance, eu falei para vocês dela ontem e olha o que ela fez hoje. Imagina se ela tivesse ido embora, 36%. A gente entrou ontem. Ainda tem espaço. Vejam que ela costuma fazer essas sombras superiores longas. Veja que ela ficou num longo período de acumulação. Ela é um protocolo bem pequeno da Solana que ainda não foi listado na Binance, tá? Em outras palavras, é uma moeda com potencial de crescimento muito grande. Então, quem consegue comprar ela em outras exchanges ou na DeFi, veja que ela já tem todos os critérios aí para disparar, tá? A gente tem aqui uma possibilidade de compra caso o preço ainda reteste, tá? Veja que aqui 50% desse movimento, dessas grandes barras de exaustão, que é exatamente onde ele já parou, teria sido a nossa compra ideal no nosso operacional, tá? Mas aqui não é nem de longe uma má ideia. Talvez o premium tenha sido aí um pouquinho maior, 32%, mas é porque esse papel é desses papéis que faz aí, ó, só se ele chegar no topo histórico, vejam só para vocês terem uma ideia. A gente já faz 300%, tá? Então eu tô de olho nesse papel, já compramos para não perder o bonde, quase que a gente pega ele no início da viagem, mas ele ainda quis dar uma segurada, o Smart Money quer acumular mais um pouco antes de fazer ele subir. E por fim, também nessa zona 1 de preço que eu chamo, que é essa primeira zona pós-acumulação, a gente fez uma entrada em Shy, agressiva também que está sendo aqui nesse momento questionada. A gente pode até dizer que tem uma zona de suporte aqui, para mim parece fazer sentido essa zona, principalmente por causa desse pavio, dessa falsa ruptura, desse candle, dessa região de disputa. E basicamente o que a gente tem é uma possibilidade de recompra aqui, mas a gente também pode ter uma oportunidade de recompra na acumulação, e os preços às vezes fazem essa retração mais profunda, tá? Então aqui seria um ponto top para a gente comprar, e eu acredito que ele pode voltar a isso sim. Mas se não voltar, a gente tem 100% aí para cima, e eu acredito que esse aqui é mais provável, porque a gente já tem os 5 critérios prontos para disparar. É só uma questão de tempo para que o preço vire e vá embora, tá? Então essa é uma oportunidade boa de entrada. Essas são os tokens da zona 1, tá? Espero que vocês tenham gostado desse modelo em que eu mostro vários papéis que são os melhores papéis para a gente ficar de olho, tá? Zona 0 e zona 1. Zona 2 são papéis que já estão mais avançados, tá? São papéis que depois de romper a acumulação já romperam a primeira resistência também e transformaram em suporte. Veja que o Edu a gente comprou aqui nesse suporte. Dexy, vejam que a gente comprou lá embaixo e ele já está no segundo da zona de suporte. Dexy a gente está quase fazendo 100% já, minto, 30%. Vamos fazer 100% quando ele voltar próximo da zona histórica. Olha que compra top que a gente fez, né? Cyber deu entrada aqui embaixo e veja que também foi uma zona muito boa de compra. O ideal teria sido nesse reteste, mas esse ponto aqui também é uma zona importante, então a gente consegue ter um caminho aí à nossa frente bastante promissor. Já estamos fazendo 35% e a ideia é buscar 100%. World USDT, entramos na ruptura da acumulação. Vejam que aqui a gente também já está fazendo aí 50% de lucro. E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse caso é o seguinte. Quando a gente olha os gráficos assim, do jeito que a gente está vendo, vocês veem que tem uma progressão dos gráficos que é comum? Olha só que legal. Eu vou pôr para baixo para a gente vendo, ó. Ele vai, aí fica, sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais. Entenderam como que eu fiz nossa exposição, ó? Para vocês verem como que o preço costuma ir andando. Cyber, Word, Portal USDT, que a gente não conseguiu entrar, mas está no mesmo fase de preço. Illuvium, que a gente entrou na ruptura. High, que a gente entrou na ruptura. Hi-Fi, que a gente ainda não entrou.
Out que a gente entrou depois da ruptura na primeira zona de sustentação, mas ela já está indo para a segunda zona de sustentação. NFP que a gente entrou aqui perto do reteste quando deu para entrar. AI que a gente já chegou inclusive a ver como eu tinha feito uma outra operação para cá que já foi 100% e agora eu entrei com uma outra aqui também que está andando. Já está aí praticamente com 100% AI. Meme também rompendo, já fez uma ruptura. Agora, esse papel é legal da gente ver, ó. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Nem sempre a ruptura ela leva a segunda zona de resistência. Às vezes o papel rompe, mas ele volta para uma reteste mais profundo, fica um tempo aqui, acumula de novo antes de continuar. Então, às vezes a gente compra aqui e a gente fica com medo quando ele começa a cair aqui. Mas vejam que esse aqui, ele continua sendo uma oportunidade de aumentar a mão nessa região. Se eu comprei aqui, eu quero comprar mais aqui. E se eu comprei aqui, eu quero comprar mais aqui. Só se realmente perder, se o candle ficar vermelho, é que a gente pensa aí. Mas aqui é só uma oportunidade de ouro de compra, tá? Vejam que para quem teve paciência e comprou aqui, o preço já está fazendo 70%. Para nós que compramos mais atrasados aqui, tá dando 20% de lucro, precisa subir mais para dar 100. Mas vocês entendem que o ponto ideal de compra seria aqui, apesar desse aqui ser um bom ponto de compra também? Vamos ver a Arbitrum. A Arbitrum, olha só que legal, ela já disparou quase até o terceiro. Então quem entrou no nosso sinal, que seria aqui, já teria feito provavelmente até 100% de lucro, tá? Esse aqui é o ponto de ouro de entrada. PHB, nós entramos agora atrasados um pouco. Veja que a entrada ideal para PRB teria sido nessa região, nessa região, nessa região, nos retestes que foram feitos. Veja que depois da acumulação principal, o preço subiu e voltou a retestar várias vezes até que ele rompe. Então, às vezes, a gente está, por exemplo, nesse papel aqui, coçando a mão porque não conseguiu entrar antes. Mas veja que você não precisa comprar aqui. Às vezes o papel volta. E o exemplo disso é aqui, ele voltou. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, tá? 4 vezes, para dar chance de entrada. Então, às vezes a gente fica desesperado que perdeu o movimento e fala, ah, já foi. Mas muitas vezes o papel ainda volta, tá? Alguns vão direto, tá? E é por isso que a gente gosta, nessa fase de mercado, de operar ruptura, porque se ele não voltar, a gente já tá dentro. Meme tá indo embora. Agora vamos ver a Inge. Inge, ó, tá chegando numa zona de resistência. Vejam que essa aqui foi uma moeda que ela retestou uma vez e foi embora. Talvez ela não volte. Talvez ela volte só até aqui. Talvez ela vá embora. E vocês vão ver na frente aqui que a gente vai ter papéis que vão embora, papéis que voltam. Mas é importante vocês entenderem que a estrutura gráfica ela se repete. Lido também deu entrada de ouro aqui, vejam, depois de 50% dessa barra de ignição. Aí rompeu aqui, deu uma outra entrada de ouro aqui que a gente entrou. Então agora a gente está na Lido aí numa posição muito forte, com quase 60% de lucro. Um pouquinho mais que ela suba para pegar essa zona aqui de resistência, a gente fecha a posição 50% com 100 de lucro, tá? Então aqui é mais um papel, esse papel ele não voltou, mas ele pode voltar ainda, tá? E é por isso que a gente deixa essas ordens de compra, porque se voltar para cá a gente vai aumentando a nossa posição. API 3 USDT também rompeu, também deu oportunidade de compra. Veja que aqui foi printado um candle vermelho. Mas aí a gente tem que olhar com cautela se a gente sai dessa posição pelo robô. Porque ainda estava respeitando, né, a nossa linha de tendência. De qualquer maneira, se você quis sair aqui, você recompra aqui, não tem problema. Porque aqui foi um sinal muito forte de entrada. E aí a gente tem aí 50% de lucro também. Não perdeu dinheiro. Vejam que se você comprou no candle verde na zona correta, que é essa, e você saiu, você perdeu 8%. E se você recomprou aqui, você pegou 50% sem estresse, entendeu? Nosso sistema operacional ele permite que a gente tenha muita assertividade. Que é a mesma coisa, essa era a zona ideal de compra. Já subiu, a gente está pensando numa compra aqui. Se cair para cá, show de bola, a gente aumenta ainda mais a mão.
Big Time. Big Time, vejam só que ele já rompeu a primeira e a segunda resistência. E ele está testando para romper a terceira. Às vezes o robô não marca todos, mas aqui a gente consegue ver aí mais uma zona. Como ainda não passamos, ela fica em vermelho. E aí o que a gente consegue notar nessa avaliação gráfica? Que a gente não pode comprar aqui, né? Aqui ela já subiu aqui bastante, a gente comprou aqui embaixo, não foi o ponto ideal de compra, mas foi um bom ponto de compra. Vejam que depois desse candle aqui, o ponto ideal vem sendo essa região que a gente está esperando retornar e teve várias oportunidades. O melhor ponto, mais correto tecnicamente de compra, teria sido esse daqui. E depois, quando ele ficasse vermelho aqui, você ficaria olhando para ver se perdia essa zona de suporte. Se não perdeu, você manteria a posição e estaria carregando todo esse movimento. Se você entrou nessa faixa de preço, você já fez 100%, já realizou já tirou seu risco e tá só com os resíduos aí, tá? Esses são os tokens na zona 2. Vocês viram que eles avançaram um pouquinho em relação aos tokens da zona 1? Agora vamos para os tokens da zona 3 e Jup é um bom exemplo. A gente tem uma zona aqui de resistência, a gente tem uma ruptura primária, a gente tem um retorno para reteste e a gente recomprou nesse retorno, tá? A gente pegou nessa região, a gente comprou muito bem em Júpiter, porque a gente esperou o movimento, não compramos caro, esperamos um recuo e veja que em relação aqui, o nosso recuo aí já deu 20% a mais de preço e desconto para nossa compra. E aí a gente comprou aqui, está carregando aí 27%, vai carregar até o topo. Júpiter é outro protocolo da Solana aí que tem tudo para disparar. Estou muito de olho nesse papel, tá? Aqui essa região poderia ser uma zona de compra para quem não entrou, mas a gente sempre tenta zonas melhores, né? Então a gente espera um recuo maior. CAS USDT, mais uma vez, uma zona de acumulação seguida de uma ruptura agressiva com reteste da zona de acumulação do suporte, mais uma explosão com reteste de uma zona importante de preço. Esse reteste aqui foi bruto, hein? Olha quantas sombras a gente teve, tudo fechando acima. E aí a gente poderia ter entrado aqui, que foi exatamente o que a gente fez, quando ele mostrou que ele estava ganhando de novo esse suporte. E aí no momento que a gente comprou, ele disparou, ainda retestou de novo e agora foi embora. 23%. A gente quer carregar esse papel aí para ver esse movimento mais amplo acontecer. A gente só vai ter que ficar de olho quando ele chegar nessa zona aqui de resistência para ver se realmente ele vai romper ou se a gente vai precisar olhar com calma aí como que vão ser os movimentos subsequentes, se ele vai recuar ou não. Eu não duvidaria e não mexeria na minha posição se ele fizesse isso, retestasse toda essa zona de novo para depois subir, tá? Inclusive aqui nesse caso, onde que eu me posicionaria, né? Vejam que ele fez isso, voltou. Fez isso, voltou. Fez isso, fará isso, volta. E aí ele vai embora. Onde que eu quero comprar mais? Eu compro mais aqui, ó. Por que você não compra agora, então? Porque antes ele tem que fazer um movimento de preço para me mostrar que ele está querendo subir. E aí no recuo, os compradores atrasados vão querer comprar e aí o preço é impulsionado para cima, tá? BOME também já avançou mais. BOME é um study case bom. Por quê? Porque a gente tem essa zona de acumulação que foi rompida, mas veja que a ruptura de meme coin às vezes é tão brusca que ela já rompe duas zonas de resistência ao mesmo tempo. Então ela pegou aqui e já rompeu duas, ó, 40%. E aí a correção dela, ela devolve tudo, 40%. E aí você tem uma oportunidade de ouro de compra na ruptura desse pescoço de baixa, que é a nossa entrada predileta, mas veja que está vermelho. Você tem que ter uma sensibilidade para entender que meme coin vai um pouco mais fundo e dá um sinal vermelho aqui no robô. E aí a gente vai embora. A gente comprou aqui, ó. A gente comprou nessa zona de preço quando ela fez um segundo reteste. Veja que ela está nessa região de acumulação, mas a nossa ideia é que quando ela romper aqui, ela vai dar uma engatilhada e vejam que o próximo suporte, o próximo resistência importante é essa daqui. A gente vai sair quando fizer 100% de lucro, aproximadamente nessa região aqui, tá? Então vejam que esse papel ele já atingiu 1, 2, 3.
Só que ele perdeu o terceiro, por isso que ele está depois. Vamos ver um papel que... Ó, esse foi reto. Vanri foi reto. Então, Vanri deu o sinal de compra nosso ideal, foi embora. Rompeu já uma, duas, está na terceira, está querendo usar como suporte para continuar o movimento de alta, já rompeu uma zona importante de resistência. Então, agora a maior probabilidade é que ele só volte até aqui. Só que a gente não opera assim, a gente opera em pescoço. Então, a nossa compra vai ser aqui se acontecer. Então, eu quero que esse papel derreta para dar um susto na galera. Com 20% de desconto, 25% a gente compra. Entenderam o racional por trás? Ó, aqui ele vai estar retestando toda essa região de novo, como um novo suporte para continuar o movimento de alta. E MX, mesma coisa. Vejam que aqui você tem também uma zona de acumulação mais baixa, um preço bastante oscilante, tivemos uma ruptura. Quando voltar para cá, a gente vai estar fazendo um reteste importante de toda essa zona, e aí a gente vai poder estar fazendo uma entrada mais agressiva aqui. Vejam também que uma ruptura dessa região ainda não seria uma hora boa de compra. Vou até tirar esse alarme. Por quê? Porque geralmente as rupturas valem a pena quando elas tentam e falham, e depois na segunda a gente entra, tá? Na primeira ruptura é muito difícil. Às vezes acontece. Por exemplo, aqui, ó, ela rompeu, consolidou por 2 dias e já disparou. Aqui ela está consolidando pensando em disparar mais. Mas a gente só vai comprar se ela ficar mais barata. Senão a gente está comprando num valor muito alto já. Optimism, mesma coisa. Disparou, a gente está esperando o retorno até essa região de suporte, contando com a possibilidade de compra mais barata. GRTU, olha a GRTU que a gente fez. A gente não comprou nessa região ideal, mas quando ela fez esse suporte a gente comprou, e esse é um dos casos dos papéis que não parou, não voltou, já está com 60% de lucro aí na nossa carteira. Luna, mais um papel importante de ser observado, teve uma ordem de compra ideal no nosso operacional aqui, e vejam que agora ela está indo embora. Aqui, mais uma vez, não é hora de comprar. Por quê? Porque ele precisa romper e voltar. Na segunda ruptura a gente entra. Se não, ela tem que retestar toda essa região e aí a gente compra mais barato para pegar uma pernada com maior risco-retorno. Tom USDT também fez a ruptura aqui, deu oportunidades de ouro de compra, rompeu para cima e não voltou. Se ela recuar de novo, a gente pode pensar numa entrada posteriormente. Arcan, e vocês veem que na medida em que eu vou avançando, os preços vão subindo, porque eu coloquei em ordem, tá? Ficou brabo. Deixem o like, se inscrevam no canal enquanto eu tomo a minha água e como meu chocolatinho, porque esse conteúdo aqui é denso, é cansativo, mas eu vou dizer pra vocês, viu? Vocês nunca vão ver alguém analisar tanto papel e dar tanta opção de compra boa pra vocês que nem aqui. Então deixa o like, deixa um comentário também para agregar aí no algoritmo e vamos que vamos. Oh, beleza. Domingão ainda, hein, galera? Fazendo domingão. Vamos lá. Esse aqui é um papel que já subiu bem mais, ó. Vocês veem que se a gente considerar aqui como a grande acumulação, ele já rompeu 1, 2, 3, 4 zonas de resistência. E ele está testando uma máxima local bem importante. Vejam que aqui o preço é mais brabo. Então o que a gente faz? A gente está querendo agora só entrar numa correção mais profunda, porque quando ele anda demais, a chance dele fazer uma correção profunda aumenta. Então a gente espera a correção profunda para entrar. Ah, mas por que aqui? Tem várias formas de você tentar fazer essa futurologia. Uma delas é você pegar o movimento inteiro e ver onde fica 50%, 61% aproximadamente aqui. Geralmente essa região ou essas são as melhores, 50 ou 61, tá? De Fibonacci. Por quê? Porque as pessoas acreditam que esse é uma boa zona, então eles compram ali. Então aqui a gente não pode mais entrar, a gente realmente precisa de uma correção mais profunda. Gás, mesma coisa. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui o preço também foi embora, andou bastante, está testando essa resistência, mas vejam que já foi feito um teste.
e falhou. Vejam que o Smart Money está no papel, que o Intelligence Social Score está no papel. Então, aqui é um ponto que se romper de novo, a gente pode tomar posição, porque vai ser uma segunda tentativa. Pode acontecer que nem aqui, que tentou 1, 2, 3 vezes e falhar? Pode. Mas a gente está numa fase do mercado em que essas rupturas estão mais favoráveis, então na segunda eu entro. Com meia mão, verdade, meia mão. E eu não vou pôr que ideal é esperar romper. Na verdade, ideal é sim. Porque daí o que acontece? A gente pode fazer meia mão aqui. E aí, se o preço fizer isso aqui, ó, de ir, mas resolver voltar, a gente pode tomar uma outra meia mão aqui. Agora, o que pode acontecer é nessa ruptura de fazer assim, vral. E aí a gente não perde essa oportunidade. Mas a gente pode tomar um fumo também, né? Bater aqui e retornar até aqui. Nesse contexto aqui a gente vai perder, ter um loss maior, por isso que a gente usa meia mão, tá? Para perder só 20% do patrimônio investido. Lembra, meia mão, 0,5%. 20% de 0,5%, 0,1% do portfólio em risco. Certo? E aqui a gente compra mais, tá? Se vier para cá, a gente não sai da operação, não. A gente compra mais. Certo? Vejam aqui, ruptura do pescoço. Todas essas vezes foram oportunidades de compra. Aqui foi um fake out. Foi um trap de venda. Foi para os vendedores acharem que o preço ia derreter e o preço disparar para cima. Isso aqui é um sinal bullish, porque ele indica que diminuiu a alavancagem e o preço pode ir mais forte para cima. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? STX aí eu segurei por bastante tempo, fiz um lucrinho, mas era um papel aí que eu estava operando em outro contexto. Legal? Vai embora, volta, onde que a gente compra? Se retestar toda essa região mais profunda, porque ele já fez um movimento mais amplo. Acro é um caso bem interessante de analisar. Acro a gente entrou aqui embaixo, nesse pontinho, nessa sombra aqui a gente fez a entrada perfeita. E como todas as entradas perfeitas, elas dão 100% muito rápido. Então aqui a gente teve aí, ó, 100%. Quem foi rápido o suficiente já tirou metade da mão aqui, mas isso aqui foi extremamente rápido. Vamos pegar aqui um gráfico de time frame menor, só pela curiosidade, né? Ó, nem deu tempo, né? Se você não deixou uma ordem aqui, você não pegou, porque isso aqui foi tudo no intervalo de 1 hora. E eu vou fazer um vídeo em que eu ensino para vocês como fazer uma ordem limite de venda aqui, para quem ainda não sabe, de take profit, que você não precisa estar olhando na hora que ela vai ser ativada automaticamente. Eu não saí dessa posição porque eu sempre falo para vocês que eu busco 100%, né? Então, como ela não veio aqui, eu tenho uma ordem aqui, mas ela não pegou, tá? Nem ligo. Isso aqui mostra que tem muita força, né? Tem muita gente querendo realmente fazer esse preço disparar, mas também tem gente que ainda quer acumular mais um pouco. Então agora eu estou esperando um reteste aqui ou aqui para aumentar a minha posição, esperando aí um movimento mais exponencial de alta. Mais um papel aí que está muito barato. Saga. Vejam que Saga teve uma primeira situação aqui, ó. Essa foi a zona de compra ideal. Aí ele veio, fez aqui um movimento bem interessante. Vejam que se você entrou aqui nessa região e você comprou em qualquer uma dessas, você já fez 170%. Mas se você esperou o Ishimoku ficar verde e entrou nessa ruptura, você já fez 100% também. E aí quando caiu o preço, agora, você teve essa reteste mais profundo 2 vezes. E a gente não entra nessa posição nesse momento. A gente provavelmente teria feito 100% de lucro aqui. E assim, é uma coisa importante, né? Se vocês virem que está tocando uma zona de resistência com 90 e pouco por cento de ganho, vocês têm que cair fora, né? Não tem por que mendigar 4% no movimento que está tão forte. E aí, quando o preço cai, a gente teria realizado metade, então a gente já tirou nosso lucro.
E todo o resto fica aqui para sempre. E aí a gente teria visto uma desvalorização de 50% se a gente mantivesse hold. Mas se a gente retirar, por exemplo, no sinal do robô, que foi nesse ponto, a gente fez 43%, já economizamos aí 7% de loss. E se a gente ficou de olho nesse sinal e reentrou aqui nessa região, a gente já está novamente posicionado aí com 13%. Vejam que aqui ele até fez um reteste que poderia ser usado como sinal de compra por nós e estaria dando aí 20% de lucro. Então esse é o nosso segredo, a gente compra baixo, faz muito lucro, vende. Quando recua, a gente tem um resíduo que a gente vai carregar no longo prazo, que não tem preocupação dele desvalorizar um pouco agora, e a gente recompra nas próximas pernadas para ir aumentando o capital nesse papel, entendeu? Esse é um papel que fez, ó, um movimento alto e corrigiu fundo. Tem alguns papéis que só fizeram movimento alto e podem corrigir fundo. Por isso que a gente espera essa correção funda para entrar, entenderam? É muito brabo ver gráfico assim, né? Você consegue ver esse histórico como uma coisa real mesmo, ó. Ó a render. Render rompeu. Se a gente tivesse entrado no nosso sinal de ouro, a gente teria entrado nessa região, teria levado um stop loss. Veja que aqui geralmente a gente espera esse reteste. A gente talvez tivesse comprado aqui, teria saído assim que foi perdido esse suporte, 2% de loss. Teria esperado, poderia ter entrado aqui no primeiro sinal verde, e aí a gente estaria carregando 80%, inclusive já teria realizado 100% naquele estilingado ali. Perfeito. Não compramos lá, não tem problema, existem outras oportunidades. Como o mercado estava muito forte, a gente optou por fazer essa compra nessa região de suporte, que não é ideal, uma compra arriscada. E veja que o papel aí está subindo, né? Já fez 40 em algum momento, agora está retestando essa região como suporte. Ele pode acabar vindo até aqui antes de continuar? Pode. A gente vai sair dessa posição? Não, a gente vai melhorar o preço médio comprando mais, entenderam? Fio USDT. Fio USDT também, ó, foi numa pernada direta. A gente entrou aqui super arriscado. Isso aqui não é uma boa compra, tá? Essa é uma péssima compra. Mas a gente fez. Mas é uma péssima compra, não deveria ter feito. Por quê? Porque tá muito caro. Tem toda essa região aqui de resistência e ele veio na primeira e a gente entrou. Tudo bem que a gente não entrou na ruptura, a gente esperou o reteste e aí quando ele confirmou que estava indo, a gente comprou. Mas o ideal mesmo era a gente ter, primeiro, cogitado a compra aqui, quando a gente tem essa pernada de baixo aparecendo. Ou então a gente comprar aqui, na confirmação dessa região como suporte. Ou então comprar aqui, nessa confirmação da região como suporte. Ou então, e já não é tão legal, comprar aqui nessa região de suporte, que foi o que a gente tentou fazer. Então, assim, a gente está tentando pegar aí um lucro de 15%, mas vejam que do ponto ideal já foi 100%. Então, essa aqui é uma zona de preço que não é ideal, tá? Não é ideal. Eu vou até deixar marcado em amarelo aqui, porque eu vou considerar, inclusive, sair dessa posição. E se for o caso, eu vou avisar aí o pessoal pra gente sair, porque foi uma posição muito alta que a gente comprou, né? Veja aqui esse caso, mais um caso em que houve uma oportunidade de compra de ouro, uma outra ruptura e agora a gente está afirmando essa região como suporte. Seria de todo irrazoável comprar, por exemplo, aqui? Não. É uma boa compra. Mas a gente preza por oportunidades de ouro. Então, se ele voltar para cá, a gente vai estar comprando no mesmo ponto anterior, só que agora retestado para fazer um movimento exponencial de alta aqui, tá? E aqui a CAT e o USDT é muito mais pequena, é uma moeda que pode fazer essas correções mais profundas e dar aí oportunidade de entrada para pegar ganhos exponenciais, tá? Então vamos ficar de olho. Próxima. Agora eu vou para a zona 4, 5. Essas aqui foram a zona 3, ó. 1, 2, 3. Aí agora a gente começa a entrar nos papéis que estão subindo já romperam máximo local, que era essa região aqui.
E aí eu quero que vocês usem isso para entender os movimentos de preço. Ó. Ruptura na primeira resistência, consolidação longa. Opa! Consolidação longa, outra ruptura. Volta, perde um pouco a zona de suporte, rompe. Perde um pouco, provavelmente faz uma correção mais profunda e é aqui que está a nossa compra, sobe. A gente tem que se acostumar a olhar para o gráfico pensando nessas estruturas para não comprar topo, entendeu? Olha aqui, não faria muito sentido para vocês que esse preço aí desse uma estilingada para baixo aqui, ó. Para mim isso aqui faz muito sentido. Faz tanto sentido que eu acho que nem vale a pena ter esse alarme aqui, tá? É só aqui que a gente quer comprar. Uma compra muito óbvia. É uma compra muito boa, né? De Shiba. Apt. Apt também. E aí, mais uma vez, enxerguem as estruturas. Consolidação prolongada. Rompe, retesta. Rompe, perde, tenta recuperar, reteste profundo da zona de acumulação. Ponto de entrada. Rompe para cima, começa a retestar, quer continuar o movimento. O que é mais provável? Volta para cá e aí vai. Então, onde que a gente quer comprar? A gente quer comprar nessa região. A gente quer comprar nessa região. Por que eu não pus o alarme aqui? Porque a grande consolidação é aqui. Então, por mais que esse aqui seja um ponto forte, a gente tem aqui ainda uma possibilidade de formação de um fundo frágil nessa região. O fundo que pode ser um pouco mais interessante é esse, e esse aqui com certeza é o fundo mais forte, tá? Para quem entende de smart money aí, aqui a gente tem um order block, né? Esse é um termo aí que eu vou ter que ensinar para vocês aí, para quem ainda não está acostumado mais para frente, porque é uma excelente ferramenta para se operar o mercado. Mas aqui também tem um order block pequenininho, né? Olha essa região aqui, ó, em que não houve reteste ainda, ó. É para cá que o preço volta, tá? Mas isso aqui a gente não vai poluir mais ainda o gráfico, já tá bom de desenho, né? Mas eu quero que vocês entendam essas estruturas para vocês operarem o mercado, porque é assim que se ganha dinheiro, tá? Não é lendo notícia. Então aqui era um ponto ideal de compra, aqui foi outro, o preço está indo embora, a gente entrou bem mais longe. Vou deixar até em amarelo isso aqui para a gente dar uma olhada depois se vale a pena ficar nessa posição. Mas o preço continua aí. FTT. E aí eu quero mostrar para vocês que esses dois que eu marquei com amarelo, vocês vão falar, ah, então eu tenho que vender imediatamente, foi uma compra errada. Mas quando vocês verem mais para frente que às vezes acontece, vocês vão ver que faz sentido ter se posicionado, tá? Mais uma vez, consolidou, rompeu, veja que ele chegou em 3 níveis de resistência, fez aqui, ó, 1, 2, 3. Aí você fala, agora ele não para mais, devolveu tudo. E aí a gente compra no reteste, que é o ouro, e agora ele está indo embora. Certo? Vejam que esses padrões se repetem. Então é importante vocês verem o depois, para que quando vocês vejam o antes, vocês falem, puta, eu não vou comprar aqui, porque a chance dele voltar é alta, os papéis voltam. E aí, tá bom ou não tá esse conteúdo? Pô, mais didático do que isso, usando os próprios papéis do mercado para mostrar para vocês o futuro dos preços. Isso é brabo, vai, deixa o like aí para mim. Então vamos lá. Mais um, ó. Esse aqui foi diretaço de YDX. Esse papel aqui, quem não comprou aqui na ruptura, meu amigo, ficou de fora de 100%, tá? Atom, mesma coisa. Quem não comprou nessa primeira oportunidade, não comprou. 120%. GUSDT, quem não comprou nessa ruptura aqui, ficou chupando o dedo. 50%. Veja que aqui a gente comprou, ó, compramos agora. Por que a gente comprou agora? Porque esse papel pode fazer o que a DYDX fez. Vejam que quando você compara as estruturas de preço, ó, esse é um grande topo local, né, com uma grande consolidação. Quando você volta para GUSD, olha o que você tem aqui. Você tem uma região que já foi superado o preço, mas aqui você está pensando em máxima histórica. Se isso aqui for rompido, o preço vai fazer assim, ó.
vai testar aqui a máxima histórica. Vou pegar aqui. Opa, foi mal. Pera aí. Pera aí que eu tô com chocolate na mão. Aí, foi. Bom demais. Brabo. Aqui, ó. Basicamente vai chegar aqui. Ele pode... Veja que ele está retestando e foi aqui que a gente entrou. E ele pode muito bem fazer isso, lateralizar um pouco e romper. Porque os papéis fazem isso também. Ele está entrando no movimento parabólico de alta. Então qualquer sinal pode ser uma oportunidade de entrada. Tá? BIM também. BIM a gente entrou mais cedo, ó. BIM a gente entrou nessa região aqui e a gente está carregando 50% de lucro. Veja que na nossa entrada ideal a gente teria entrado aqui, ó. Então a gente já teria feito aí na BIM 130%, tá? Onde que eu acho que agora pode ser uma nova zona de preço para reteste? Aqui. Eu acho que essa aqui é uma boa zona de compra, tá? Deixar o alarme aqui. E aí a gente sempre deixa um alarmezinho aqui mais embaixo, vai que, né? Porque aqui é uma zona de resistência muito importante, né? Se pegar esse suporte aqui, vai embora. Essa região aqui de preço é a região melhor de compra, certo? Para ir embora. Mas a gente está torcendo para subir um pouquinho mais, romper direto, porque daí a gente já faz lucro. Chiles. Mais uma, ó, que não deu chance, meu. Você entrou aqui, beleza. Você não entrou, ó, você viu que ela veio uma vez retestar, nem retesta, suporte, vai embora. A gente entrou aqui numa ruptura. E por isso que às vezes eu falo, compra a ruptura. Porque a ruptura dá oportunidade de entrada a bons preços. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente entrou aqui, ó, na ruptura. E veja o que a ruptura fez. Tá dando quase 100% já de lucro. Tá dando aí... Vamos pegar aqui para falar certinho, ó. 60% de lucro. Não parou, né? Gala USDT. Veja que aqui teve uma ruptura do canal. Aqui você tem o seu sinal. Ah, mas eu quero ver o reteste. Meu, se você não comprou aqui, você perdeu o sinal, porque ele não retestou mais. Talvez você tivesse entrado aqui e estaria carregando 100% já de lucro, entenderam? O Anint, mesma coisa. Fez o reteste aqui e olha isso aqui, olha esse movimento dela hoje. O Anint não para, mano. Já tá aí 127%. A VAX. A VAX não, a VAX dá sinal, ó. Dá entrada, aquela lateraliza, aquela lateraliza. Mas você vai comprar aqui? Olha, se você comprar aqui, talvez você pegue toda essa pernada. Mas não dá para entrar. É muito arriscado. A gente tem papéis melhores para entrar que ainda não fizeram essa parábola. Espera retornar. Essa é a primeira zona de compra, essa é a segunda, tá? Certamente essa zona aqui é um pouquinho melhor, porque tem toda essa região de preço segurando, né? Essa região aqui... Olha, sinceramente eu fico meio assim de comprar aqui, viu? Porque subiu demais, né? Mas é aquilo, tem muito papel que vem, dá uma recuadinha e vai. A gente não vai comprar aqui não, a gente vai comprar ou numa ruptura profunda, e aí a gente vai comprar meia mão aqui. Meia mão. Ou uma ruptura aqui mais profunda que a gente compra com a mão cheia, tá? Vocês veem que eu tento dar pra gente essas oportunidades mais assimétricas, porque a gente tem tanto papel para operar que não tem por que ficar forçando a entrada. Mais uma aqui, ó. Aqui deu entrada, já fez 100%. Aqui é um ponto de entrada? Acho que não. Acho que não. Se eu tivesse comprado aqui, feito 100%, eu ia pensar em comprar aqui? Nem a pau. Eu ia esperar recuar pelo menos até aqui para pensar em recompra. Logo, eu não compro aqui. Entenderam como que a gente pensa o mercado? Mais um, ó, já subiu demais. Tira esse alarme. Aqui já pode começar a pensar porque tem esse ponto. Já está na metade do movimento. Vejam que o ponto ideal de compra era aqui. Então, se a gente pega essa região de compra, já deu aí quase 80%. Então, aqui é um ponto muito bom de compra.
Essa região não é de todo incerto, tá? Porque ele pode voltar, mas a gente tem que tomar cuidado. E essa aqui é uma operação maluca de um papel que já subiu demais e que eu entrei. Eu entrei e acho que eu fiz bobagem de entrar, não é uma boa compra, né? Porque assim, ó, a gente teria que ter entrado aqui, né? Vejam que aqui o papel ficou muito lateralizado, de repente vral. Ele deu entrada, a melhor entrada assim do ponto de vista dos nossos sistema operacional foi nesse reteste aqui, ó. Vocês vejam que eu até pus um alarme na época, mas não tocou. Infelizmente eu perdi esse movimento. Paciência, tem mais 400 para pegar. Já te teria dado 250% e agora ela está lateralizando aqui, querendo dar mais uma pernada. Essa não é uma boa posição, tá? Eu inclusive vou considerar seriamente sair dela. Porque ele já fez um movimento parabólico de alta, ele está perdendo claramente força. Poderia continuar sim, mas é uma compra arriscada. Social Intelligence Score não está 100%, já subiu demais. Isso aqui não é uma compra muito legal, tá? Flock. E agora eu quero mostrar para vocês um outro tipo de modelo operacional nosso. Não, eu vou deixar isso aqui para outro dia. Ainda vou terminar de montar isso aqui. E aí eu mostro para vocês outro dia os de all time high. A gente entrou na cloud, hein, molecada? Entramos na cloud esses dias aí, olha só que beleza. Eu falei para vocês, compra que essa é uma zona de suporte. Olha lá que ela começou. Essa moeda aqui vai dar pra gente 100% rapidão. Vamos ver outras moedas que estão andando, que a gente tenha. Só pelo Folks. Cloud é a que mais está subindo hoje. Nossas posições estão meio fracas, ó. Big Time subiu demais já, agora está dando uma segurada. O IF também subiu. Tá, a gente está no positivo em todas as operações, né? Zero eu não sei. Zero eu comprei bem compra de louco mesmo, que eu tô achando que ela fez uma bandeira aqui e vai disparar para cima. Agora que ela deu esse fake out aqui, eu acho que o que pode acontecer é de ela vir, estopar aqui e aí subir. Eu vou comprar aqui, tá? É uma compra mais arriscada de all time high, é quando ela testa a antiga máxima histórica. Mas disso aqui são operações mais arriscadas e a gente vai conversar em outro vídeo, que esse aqui já tá muito longo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aqui que eu fiz bem didático, né? Eu queria deixar bem didático para vocês verem como o mercado ele se comporta e como a gente tem que buscar as melhores oportunidades, não qualquer uma que aparece. Certo? Deixem o like de novo. Deixem comentários se chegaram até aqui. Falem aí, gostei do vídeo. Que ajuda pra caramba. É isso aí, galera. Bom domingo, bom fim de semana e nos vemos aí, bons lucros na semana. Falou!